Graça e paz, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Nós estamos em mais uma manhã de domingo, primeiro domingo do mês de agosto, onde vamos ter mais uma EBD. E nós louvamos a Deus pelo privilégio de poder estar estudando a sua palavra através da ferramenta da internet, né? E eu convido você, nesse instante, a orar comigo. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por esses momentos maravilhosos, ó Deus, em que vamos dar início a mais um culto da Escola Bíblica Dominical, Senhor, onde vamos ter, ó Deus, mais um domingo de estudo da Tua Palavra, Senhor amado. Te louvamos pela vida de cada um dos Teus servos que estão, ó Deus, em suas casas, ó Pai, assistindo e estudando a Tua Palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida, Senhor, daqueles que estão trabalhando, ó Pai amado, por trás desses vídeos, ó Pai amado, para fazer com que possa chegar até ao alcance de cada lar, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito ao nosso favor. E te pedimos que Tu nos abençoe, Senhor amado, que tudo que seja realizado nesta manhã, que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que Te oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Também convido você a ler comigo o Salmo 138. É um salmo de Davi, onde Davi está louvando a Deus pela sua fidelidade. Versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificaste. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. 8. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Que Deus aplique a porção da sua palavra lida nos nossos corações. E em continuidade, nós vamos agora louvar ao Senhor com um cântico do cantor cristão. Pai do Senhor, amados, vamos cantar o hino 275, Contentamento. Eu já contente estou, tenho Jesus, com alegria vou, tenho Jesus. Gozo que o mundo traz, bem cedo se desfaz, tenho perfeita paz, paz em Jesus. Eu posso envelhecer, nunca Jesus. Eu posso empobrecer, nunca Jesus. Tudo me suprirá, sempre me valerá, nada me faltará, tendo Jesus. Vai tudo aqui findar, Menos Jesus. quando o juiz chegar, é meu Jesus. Bem grato me há de ser, Quando meu rei descer, certo ele irá dizer, sou teu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós, nesse instante, amados, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus junto com o ministério de louvor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nesse momento estamos aqui, vamos ofertar na casa do Senhor, enquanto nós vamos continuar adorando ao Senhor. Amém?
se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar, te amar. Eu nasci pra te adorar, Senhor. Dizer que te amo, Jesus. Dizer que te amo, Jesus. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Tu és lindo, Senhor. Os homens, os reinos, os principados, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Dele, por ele, e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, Senhor. Te adorar, eu nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, Jesus, meu Senhor. Dizer que te amo, Jesus. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda aquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra e toda a exaltação. Aleluia.
dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir, te entregar minha adoração e reconheço que não mereço nenhum segundo da sua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente pra viver, pra morrer, para ser, para ter, para ver, pra sentir, pra saber, pra orar, pra falar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra vencer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar o nome dele. Hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que essa igreja depende só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir, te entregar minha adoração e reconheço que não mereço nenhum segundo da sua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir, te entregar minha adoração e reconheço que não mereço nenhum segundo da sua atenção, mas onde irei, só você tem o fim da vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. Sou dependente de ti, Senhor. Dependente de ti, Jesus. Glória ao nome de Jesus. Amém. Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele.
cada momento, e a tribulação só produz em mim paciência, e a solidão nunca vai me roubar a certeza da sua presença. Deus está me ensinando a viver, Deus está me ensinando a sonhar, Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer, Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está no dilúvio, no êxodo, na prisão, na pobreza, na escassez, na seca do sertão, no calor do deserto, no mar que foi aberto, naquele projeto que nunca deu certo, nos enlutados que choram seus mortos, nos escombros de um terremoto, nas ruínas de um muro caído, no choro da mãe que perdeu seu filho querido, nos gritos de pavor, no silêncio da dor, nos currais, nos palácios, nos hinos de louvor, na cova dos leões, na morte de cruz, nas gotas de sangue que verteu Jesus, nas tribulações e nas perseguições, e nas notas de muitas, de muitas, de muitas, de muitas canções, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar. Eu sei que Ele está. Deus está me ensinando a sonhar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer, Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós cantar louvores ao nome do Senhor, né? Como o salmista nos conclama a louvar ao Senhor. Glória a Deus. Nesse instante nós vamos passar a palavra para a aula das crianças, o estudo infantil e o estudo dos adultos com o professor Wendel. Vamos orar intercedendo por essas vidas e pelas crianças que vão assistir esse estudo infantil. Nossa diaconisa Marta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus. Por mais um privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, para aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos, ó Deus, porque temos essa ferramenta, Senhor, para poder se aproximar, ó Deus,
e fazer este culto online, Senhor. Muito obrigado, Deus. Deus, neste momento eu te pedimos, ó Deus, por aqueles que vão escutar a tua palavra, Senhor, que nós possamos aprender a cada dia e não somente aprender, mas praticar no dia a dia das nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. Deus abençoe, Senhor, a aulinha das crianças, ó Deus, e também possa, ó Deus, eles possam ficar atentos e aprender mais de Ti. Abençoe o professor Wendy, ó Deus, que o Senhor possa cada dia derramar a Tua unção dobrada do Teu Espírito Santo, ó Deus. Fica conosco, abençoe essa escola dominical, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amados. Vamos ao estudo. Deus abençoe. Turma do Cristãozinho. Olá, amiguinhos. Vamos ver agora a história de Sansão e a grande força. A Bíblia nos conta que durante 40 anos os israelitas desobedeceram muito a Deus. Em consequência disso, os filisteus, um povo muito malvado, aproveitou que eles estavam longe de Deus e começou a maltratá-los. Mas nessa mesma época, Deus sentiu dó dos israelitas e permitiu que nascesse em Israel um garoto chamado Sansão. Deus enviou um anjo para dar o seguinte recado aos pais de Sansão: esse garoto é consagrado a Deus, e para demonstrar sua obediência, ele nunca deverá cortar o cabelo. Assim, a força do Senhor sempre estará com ele. Ele protegerá vocês das maldades dos filisteus. Sansão cresceu e se tornou um homem muito forte. Ele tinha tanta força que nem mesmo os leões podiam vencê-lo. E com isso, os filisteus tinham o maior medão dele. Certa vez, os filisteus tentaram prender Sansão na cidade de Gaza, mas ele arrancou o portão da cidade e foi embora. Os filisteus queriam saber de qualquer jeito de onde vinha tanta força e o que poderiam fazer para acabar com ele. Um dia, Sansão conheceu Dalila, que era uma moça filisteia. Os pais dele lhe haviam falado que não era para se envolver com essas pessoas desobedientes a Deus, mas mesmo assim, ele se apaixonou por ela e os dois começaram a namorar. Quem gostou disso foi os filisteus, pois eles chegaram até Dalila e lhe ofereceram muito dinheiro para que ela descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. Certa noite, Dalila perguntou a Sansão qual era o segredo da sua força, e ele respondeu: ora, se me amarrarem com 7 tiras de couro molhadas, eu ficarei fraquinho. Então Dalila esperou Sansão dormir e amarrou-o com as tiras de couro e gritou bem alto: Sansão, os filisteus vão pegar você! Sansão se levantou e arrebentou as tiras de couro como se fossem tiras de pano queimadas pelo fogo. Dalila falou a Sansão: você me enganou, mentiu para mim. Como você pode ser amarrado de verdade? E ele lhe disse: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e amarrou Sansão enquanto ele dormia. Depois gritou: os filisteus estão vindo! E novamente Sansão arrebentou as cordas, como se fossem fios de linha. Na outra noite, Dalila fingiu que estava chorando e disse: Sansão, você não me ama, pois até agora você me fez de boba, mentindo para mim. Diga-me, como é possível prendê-lo?
Então ele respondeu: se alguém pegar 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com pinos, aí eu ficarei fraco. Quando Sansão dormiu, Dalila pegou as suas tranças e prendeu na máquina de fiar e gritou: Sansão, os filisteus vieram pegar você! Sansão pulou da cama e a máquina de fiar ficou em pedaços por causa da força de suas tranças. Dalila disse a Sansão: você realmente não me ama, pois não me conta o segredo de sua força. Então ele finalmente contou o segredo, dizendo que se cortassem o cabelo dele, ele perderia a força. Ela esperou ele dormir e cortou o cabelo dele. Os filisteus levaram Sansão, pois agora ele estava fraco, como qualquer outro homem. Os filisteus perfuraram os olhos de Sansão e o colocaram para trabalhar como escravo, em um serviço muito pesado. Todos os filisteus riam dele o tempo todo. Mas o tempo foi passando e o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Sansão percebeu o grande erro que cometeu, pois a sua desobediência iria fazer o seu povo sofrer muito nas mãos dos filisteus. Mas ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e disse: oh meu Deus, me ajude. Preciso que o Senhor me dê forças para derrotar os filisteus. Me dê essa força pela última vez. Então Deus teve a compaixão de Sansão e deu a ele força. Sansão foi levado para um enorme salão, onde os filisteus estavam fazendo uma grande festa. Para comemorar a vitória deles sobre o povo de Sansão, ele foi colocado entre 2 colunas e todos estavam rindo dele. Sansão usou toda a sua força que Deus lhe deu e derrubou as colunas. Com isso, todo o prédio veio abaixo e o povo filisteu foi destruído juntamente com Sansão. Assim, ele pôde salvar o seu povo da maldade dos filisteus. Viram só, amiguinhos? Sansão foi um homem muito forte, mas desobedeceu a Deus e a seus pais, envolvendo-se com pessoas que queriam destruir o seu povo. Nós não precisamos ter a força de Sansão, pois a nossa força deve estar na nossa fé. Se a nossa confiança em Deus for grande, então teremos uma grande força para enfrentar os problemas e sermos mais que vencedores. Se vocês gostaram da historinha, dá um joinha aqui pra gente. Tchau! Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? E hoje estaremos na lição de número 5, hoje de agosto, né? E o tema de hoje é Zorobabel recomeça a construção do templo. Na aula passada, de domingo passado, nós vimos que o povo de Deus ele sofreu oposição, né? Quando o templo estava sendo construído e o povo então parou a construção, cada um foi para sua casa, intimidado, não é, com os samaritanos que haviam dado informações falsas acerca do povo para o rei, né? E o rei então decidiu mandar parar a obra da construção do muro. E aí nessa lição de hoje nós vamos ver que Deus ele agiu, interveio e o povo então começa a construção do templo, né? A construção do templo. Bom, vamos para a nossa leitura. Serão 3 textos, né? Em 3 livros. Esdras, Ageu e Zacarias será a nossa leitura. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então,
se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Agora, Ageu, capítulo 1, aí vamos ler o versículo 1 e o versículo 12. Os irmãos acompanhem aí. Ageu, capítulo 1, versículo 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 12, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E a última leitura, Zacarias capítulo 4, do versículo 6 ao 10. E diz assim, e respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Amém? Bom, hoje o povo ganhou força, né? Um novo fôlego. Tinha parado diante da oposição dos inimigos, né? O povo não resistiu, né? Mesmo o rei Ciro tendo dado a ordem para o povo construir, né? E aí a oposição se levantou, difamando os judeus, dizendo que não pagariam impostos, que era uma ameaça, e o povo teve medo ali e parou a obra, não é? Mas Deus, é o tópico primeiro aqui da nossa lição de hoje, mas Deus ele suscita, ou seja, ele levanta o profeta Ageu e Zacarias. Eu me lembro que eu terminei a lição passada dizendo o seguinte, se nós pararmos a obra, Deus levantará alguém para dar continuidade. Ou de alguma forma, irá até aquele que parou, né? Irá incentivá-lo, alertá-lo, acordá-lo para que ele dê continuidade. O que não vai acontecer é a obra parar. Ela não vai parar, né? Deus ele sempre levantará alguém. E nesse caso aqui, Deus ele levantou 2 profetas. Primeiro foi Ageu, né? E depois ele levantou Zacarias. E isso aí não foi um convite, né? Não vieram Ageu e Zacarias, eles não foram para Jerusalém por convite de homens, não. Foi Deus, né? Eles estavam obedecendo ao Senhor ali, tá? Foi Deus que os enviou. Inclusive, eles chegaram de surpresa, né, em Jerusalém. Veja só, gente, vamos entender aqui um pouco de história, tá? Quando o povo foi dominado pela Babilônia, eles passaram, boa parte de Jerusalém foi desocupada, né? Foi dominada e um grupo foi levado para a Babilônia. E aí veio um outro império, um outro rei Ciro, né, que acabou dominando a Babilônia. Então permitiu que o povo, aqueles que quisessem, pudessem voltar para Jerusalém. Alguns voltaram, porque era uma caminhada longa, uma caminhada de vários meses, né? Obviamente que muitos idosos, mulheres, crianças tinham dificuldade, então foram alguns que voltaram, outros decidiram ficar, né, lá na Babilônia, já que os persas, né, Ciro tinha dominado e tinha dado liberdade de culto a eles, né? E aí alguns voltaram, tentaram reconstruir o templo, mas acabaram parando pelas dificuldades e pelos obstáculos. E aí Deus levantou os profetas, né? Ageu e Zacarias, para que eles fossem
até Jerusalém. Né? Eles chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes, né? Os dois líderes principais, que a gente inclusive viu no texto. Um era o líder político, que era Zorobabel, né? E aí Deus, ele, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, né? Que achava que poderia construir o templo com suas próprias forças e acabou parando a construção. Deus, ele conhecendo o íntimo de Zorobabel, foi o que ele fez. Deus, ele lhe deu, não é, uma mensagem de encorajamento, dizendo que era possível e que ele que tinha que levantar a cabeça e recomeçar a construção do templo. E o recado de Deus para Zorobabel foi esse. Está lá em Zacarias 4:6. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa foi a mensagem de Deus para Zorobabel, né? E aí as dificuldades que pareciam enormes, né, aos olhos de Zorobabel, as dificuldades, como diz o próprio texto, né, montes grandes diante de Zorobabel, Deus estava dizendo que seriam como uma campina, uma planície, ou seja, Deus estava dizendo que aqueles problemas que aos olhos de Zorobabel pareciam imensos, eles seriam transformados em simplesmente nada, porque Deus estava com o povo. Deus estava dizendo a Zorobabel que estava com ele, né? E isso acontece também em muitas situações conosco, que Deus nos alerta. Às vezes a gente pensa que Deus, ele não está conosco e a gente quer escutar a voz do Senhor dizendo que está conosco. E quando a gente escuta isso, quando a gente recebe uma mensagem nesse sentido, a gente se fortalece porque sabe que Deus, ele nunca nos abandonou. E ainda Deus fez mais com Zorobabel. Garantiu a ele que as mãos dele acabaria a construção do templo. Começaria, né, essa reconstrução e acabaria. Zacarias 4:6, livro do profeta Zacarias, a gente consegue ver essa passagem. Zacarias, capítulo 4, versículo 9. Zacarias 4:9, que diz assim: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces da casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então, Deus, ele chamou Zorobabel, como se diz, na grande, e diz: Zorobabel, levanta a cabeça, e eu preciso de você, e a obra tem que continuar. E foi com Zorobabel. O próprio Zorobabel tinha parado a obra. Deus o chamou, Deus o incentivou e ele começou a obra. E Deus disse mais: será por sua mão que esse templo ele será concluído. Então, a mensagem havia sido dada para Zorobabel, que era o líder político. Agora, Deus, ele dá a mensagem ao líder religioso, ao sumo sacerdote, que era Josué. Ele também recebeu uma mensagem. Irmão, não foi uma mensagem para todo, não. Foi uma mensagem pessoal. Deus deu uma mensagem a ele, não é? E aí observamos na lição passada que o próprio Josué, ele estava vestido, né, com vestes sujas, não é? Zacarias capítulo 3, o versículo 3, que diz: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Não é? Ou seja, Josué deveria estar em pecado, não tinha como a obra continuar desse jeito. Um líder político frouxo, que recuou na primeira investida do inimigo, e um líder religioso que estava em pecado. E aí Deus, ele restaura toda essa situação, não é? A mensagem de Deus para Josué agora não foi simplesmente de incentivo, mas foi uma mensagem de perdão e de restauração. A gente viu isso em Vamos ver agora em Zacarias, capítulo 3, agora o versículo 4. Olha só a sequência que aqui diz. Veja, o 3 de novo. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Diante do anjo. O versículo 4. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. Então Deus, ele limpou e restaurou, não é, a vida do líder espiritual, a vida do líder religioso que era Josué.
tá? E Deus fez isso com Zorobabel, que era o líder político, fez isso com Josué, que era o líder religioso, ou seja, incentivou, e Deus também fez isso com o povo. O povo também, né, recebeu uma mensagem da parte de Deus. Precisava, né? O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequências da omissão do próprio povo, né? Ageu, é importante ler esse texto, livro do profeta Ageu, capítulo 1, o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. O versículo 9 agora. De fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agiste deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, por que deixastes a minha casa sobre escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens? Então Deus ele exortou o povo, dizendo assim: vocês estão preocupados com a casa de vocês, mas não estão preocupados com a minha casa, que está aos escombros, que havia sido destruída com a invasão dos babilônios, né? No passado. E aí veio a frieza espiritual, né? E o povo simplesmente, pela oposição, vamos construir, mas se não der certo a gente volta para casa e cuida dos nossos afazeres. E foi o que aconteceu. O povo estava cuidando dos seus afazeres, meu irmão. E nós cuidemos da nossa casa, do nosso lar, né? Que a nossa casa esteja confortável, pintada, organizada. Acho que a casa do Senhor não pode estar aos escombros, não é? Eu, como dono de casa, eu gosto de ver a minha casa limpa, arrumada e organizada. Mas me entristece se a casa do Senhor não estiver também do mesmo nível. O mesmo cuidado que eu tenho com a minha casa, eu também devo ter com a casa do Senhor, né? O mesmo cuidado que eu tenho com os equipamentos da minha casa, eu tenho que ter com a casa do Senhor. Não é porque é na casa do Senhor que a gente vai fazer a coisa relaxadamente. Não é porque é na casa do Senhor que a gente não vai cuidar, que a gente vai usar um equipamento de qualquer jeito, não é? Na nossa casa a gente cuida, a gente limpa. Isso também deve ser feito na casa do Senhor. E Deus, ele estava cobrando isso do povo, não é? Deus estava cobrando isso do povo quando ele diz que o profeta Ageu, né, que estava sendo porta-voz, mostrou ao povo que os prejuízos materiais que a casa do Senhor havia sofrido eram a consequência da omissão do povo, ou seja, da negligência. A casa do Senhor, o templo estava aos escombros, não por culpa de oposição ou dificuldade, por culpa do próprio povo. E Deus agora alertou, exortou o líder político, Zorobabel, exortou o líder religioso, Josué, o sumo sacerdote, e agora estava exortando o povo. Ou seja, cabia agora receber essa palavra e dar continuidade na reconstrução do templo. E aí qual o resultado da mensagem dos profetas, né? Então, os dois líderes, Zorobabel e Josué, criaram coragem, né? Os dois criaram coragem, e o povo também foi renovado, né? Esse foi o resultado. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Então, aqui também está a importância do líder. Se o líder ele não toma a frente, o povo ia ficar à mercê. O povo ia ficar alheio, não é? Olha só, estava todo mundo parado. Deus, ele primeiro chamou quem, meu irmão? Deus, ele primeiro, ele alertou, ele puxou ali, ele deu um beliscão, vamos dizer assim. Foi no líder. Ele acordou, foi o líder. Ele acorda, desperta o povo que tu é líder aí.
E aí o que foi que Zorobabel fez? Despertou, se renovou e disse: todos imediatamente voltem à construção. E o povo voltou. E diz o texto lá em Esdras, capítulo 5, versículo 2, e começaram a edificar a casa. Aí está o papel do líder, que soube tomar sua posição de líder, e o papel do povo de ser obediente. E aí os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. O líder não foi embora não, ele não deu a ordem e foi embora não, meu irmão. Estava ali, ó, com a mão na massa. O líder ele tem que mostrar, não é, que ele está junto com o povo. Eu me recordo aqui de um momento que faz já um tempinho já, quando eu servi o quartel, né? E aí era um dia de muita chuva, a gente estava fazendo um treinamento, dia de muita chuva, tinha água, tinha lama, e aí a gente ia fazer um exercício muito próximo do chão, e a gente ia se melar, ia se molhar. Bom, o comandante deu a ordem, a gente obedeceu. Só que sabe o que aconteceu, meus irmãos? O comandante também fez o mesmo exercício com a gente. Ele também se molhou, ele se melou, ele estava mostrando ali, ó, ei, eu estou aqui fazendo. Eu como líder, eu como comandante, vocês também têm que fazer. Então ele deu o exemplo. E o que aconteceu aqui foi que tanto Josué quanto Zorobabel, eles estavam ajudando o povo na direção do trabalho. É esse o papel do líder, né? E aí quando e você acha que os inimigos eles se alegraram quando a construção do templo começou de novo? Quando viram ao longe, opa, começaram, vamos lá tumultuar, não é? Esse povo é frouxo, vamos lá. Da primeira vez eles pararam, vão parar de novo, não é? E aí quando os inimigos vieram, perguntando quem havia dado a ordem para edificar aquela casa, eles responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Veja, quando eles pararam, a ordem tinha sido dada por Ciro também, mas eles não tiveram força e pararam. Agora, encorajados, disseram assim: ei, quem deu a ordem? Foi o rei Ciro que permitiu que a gente reconstruísse. Aí os inimigos, opa, calma aí, não é assim não. Eles, naquele momento, eles não puderam impedir, até que realmente já não era mais Ciro, não é? Já era um outro rei, que era o rei Dario. E aí o povo disse: realmente, vamos saber se essa ordem realmente foi dada ou não, né? Já era um outro povo, já era um outro rei, não é? E aí isso chegou até os conhecimentos do rei Dario, né? E tá lá, vamos ver, Esdras, vamos ver esse texto que é interessante. Esdras, capítulo 5, versículo 5. Livro de Esdras, capítulo 5, versículo 5. E diz assim: mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma decisão oficial a respeito do assunto. Então, Dario recebeu e ia verificar, né? Ou seja, o rei Dario mandou que seus escrivães, né, verificassem esse documento do passado. E o rei Ciro havia dado a ordem, né, um édito, um documento que havia sido promulgado pelo próprio Ciro. Então, o rei Dario vai nos documentos aí oficiais e procura para saber realmente se Ciro deu essa ordem. Se Ciro deu a ordem, o povo continua. Se não, a gente vai pensar no que vai fazer, né? Se ele realmente havia dado a ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. E aí foi encontrado a ordem dada por Ciro. E assim o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Não é? Como eu tinha dito na lição passada, o povo já podia ter feito isso há muito tempo, não é? Mas se acomodaram. E aí o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando a construção, dominando os construtores, né, até a conclusão da obra. E edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro, que foi o primeiro que deu a ordem. Depois aconteceu com Dario, não é? Também, porque Ciro deu a ordem,
E aí veio outros reis, né? Veio Ciro, aí veio Cambises, o povo parado, e aí veio Dario, né? Outro rei, e aí verificou os documentos e permitiu que o povo desse continuidade à obra, né? E também ainda mais aperfeiçoamento do templo com o rei Artaxerxes. Então foram esses 3 principais reis, né, que contribuíram para a construção e o aperfeiçoamento do templo. Rei Ciro, Dario e Artaxerxes. Porém, né, vamos ver isso aqui. Esdras capítulo 6, 14. Esdras 6, 14, que diz assim: dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ado. Eles concluíram a reedificação da casa, de acordo com as orientações do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. E aí acabou-se a construção, né? E acabou-se esta casa. E aí o versículo 15, né? O versículo seguinte: e o templo foi terminado no 3º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, no 6º ano do reinado de Dario. Então, Ciro deu a permissão, o povo começou, parou por pressão, depois veio Dario e a obra terminou, né? Com Artaxerxes, o que aconteceu foram aperfeiçoamentos, né? Na obra, enfim, no templo. Amém? Vamos continuar aqui para o próximo tópico, não é? E aí o ministério profético, né, é uma prova da manifestação de Deus, como aconteceu com Ageu, como aconteceu com o profeta Zacarias. E aí uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Então, há muitos exemplos, né, na própria Bíblia de várias manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento, vários exemplos. O caso de Moisés, né, uma obra sobrenatural de Deus que libertou o povo do Egito, não é? O caso de Elias, não é? Que realizou grandes milagres do profeta Elias, fez com que não chovesse, por exemplo, sobre a terra durante 3 anos e meio. Então, há muitos exemplos no Antigo Testamento desse sobrenatural da parte de Deus, né? E aí também nós temos manifestações sobrenaturais no Novo Testamento, não é? Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação, né? Isso também é uma ação importante aí que a gente sabe, que a gente conhece do Novo Testamento, tá? Bom, e o último ponto da lição é o ministério de profeta à luz da Bíblia. Então, o profeta, ele exerce a função ministerial determinada por Deus, ou seja, ninguém, lá em Hebreus 5:4, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Então, o profeta, vamos conhecer aqui rapidamente como era o profeta no Antigo Testamento, tá? Então, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais. O profeta era consultado acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais, tá? A gente tem vários exemplos aí. Então, no Antigo Testamento, o profeta, ele funcionava como uma espécie de mediador entre Deus e o povo. O profeta estava no meio, esse porta-voz, né? Era ele que fazia essa transmissão. Isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, tá? O profeta, na dispensação do Novo Testamento, entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Veja, ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. Como diz a Bíblia, este ministério de profeta é um ministério da palavra, né? E aí a gente precisa pontuar, né, a diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e o ministério de profeta no Novo Testamento, tá? No Antigo, os profetas, eles eram consultados pelo povo,
né? E transmitiu-lhe a resposta de Deus, né? A Bíblia diz lá, não é? A lei e os profetas duraram até João, Lucas 16:16, né? E desde então é anunciado o reino de Deus. Então, a Bíblia fala que o ministério de profeta foi até João Batista, tá? Isso quando a gente fala do ministério de profeta no Antigo Testamento, e ele vai até no Novo, até João Batista. Na Nova Aliança, e aí veja, no Antigo Testamento o profeta ele funciona como mediador. Porém, na Nova Aliança, Jesus ele é o único mediador. Não há mais uma função de profeta, não há mais esse cargo, vamos dizer assim, de profeta que seja o mediador. Agora, Cristo, na Nova Aliança, no Novo Pacto, ele é o único mediador. E aí no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta, né? O que você tem é o dom espiritual de profetizar, não é ser profeta, tá? A Bíblia fala que isso se encerrou com João Batista. Bom, e aí para a gente concluir, é fundamental que os obreiros, né, que os líderes, eles ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o dom de profecia. Bom, isso porque a gente destacou aqui a função de dois profetas importantes, né? Ageu, Zacarias. Mas veja que hoje foi completamente diferente na lição de hoje, né? Na lição de hoje, na lição do domingo passado, o povo sofreu a oposição e parou a obra. Na de hoje, né? Os líderes tomaram a frente e recomeçaram a construção do templo. Isso não significa que não existiam obstáculos, mas significava que eles agora estavam com Deus, né? Deus havia exortado, eles entenderam que a obra não poderia parar, né? Antes também eles estavam com Deus, mas se acomodaram, tiveram medo. Agora não, a palavra do Senhor realmente entrou nos seus corações e eles entenderam que era necessário, ou seja, era necessário cuidar da casa do Senhor, que a gente cuide da nossa casa, do nosso lar, mas que a casa do Senhor também esteja impecável. É incompreensível, né? Nós termos a nossa casa belíssima e organizada e a casa do Senhor de qualquer jeito. Então, que nós cuidemos, né, da casa do Senhor, porque também é a nossa casa, é o nosso lugar, né? É o lugar de adoração e por isso devemos cuidar. E Deus se preocupa com isso, é tanto que Deus ele alertou, né? Mexeu com o povo para que eles pudessem voltar e fazer a reconstrução do templo. Amém? Então, que essa palavra do Senhor de hoje entre nos nossos corações e que possamos estar firmes e alertas, né? Para que não venhamos a deixar a casa do Senhor de forma negligente, né? Que não negligenciemos as obras que existem na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, né? Agradecendo por mais um estudo, por mais um momento. Oremos. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade do ensino que o Senhor nos concede. E esta palavra que o Senhor deu aos líderes de Israel, né? Aos profetas, aos líderes espirituais, aos líderes políticos de encorajamento, que essa palavra também venha até nós e para que nós não venhamos, ó Pai, a desanimar mediante obstáculos, mas a confiar na Tua palavra e a seguir fazendo a Tua obra. Continua abençoando a nossa igreja, continua abençoando as finanças da nossa igreja. Tu sabes, ó Pai, quantos são os empreendimentos que nós temos que realizar na Tua casa. Mas levanta homens como tens levantado, para que essa obra não venha a parar. Continua abençoando o Teu servo pastor, continua abençoando a liderança da Tua igreja, continua abençoando o Teu povo. Essa é a oração que nós fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Deus está no dilúvio, no êxodo, na prisão, na pobreza, na escassez, na seca do sertão, no calor do deserto, no mar que foi aberto, naquele projeto que nunca deu certo, nos enlutados que choram seus mortos, nos escombros de um terremoto, nas ruínas de um muro
caído, no choro da mãe que perdeu seu filho querido, nos gritos de pavor, no silêncio da dor, nos currais, nos palácios, nos hinos de louvor, na cova